Mas nesta manhã, vamos fazer junto uma reflexão. E lembrando que o seu José da Silva, ele, numa manhã de domingo bonita como essa, ele acordou muito cedo. E, depois de fazer a sua higiene matinal, de fazer o seu breakfast, o seu café da manhã, ele resolve abrir a janela do quarto e, pensando se ele iria caminhar, fazer a sua caminhada matinal pela praia ou não. Então, ele observa o dia e resolve colocar o tênis para poder fazer a sua caminhada. E no que ele coloca o tênis, sentado junto à janela, ainda pensando, vou ou não vou? Aquela dúvida que a gente sempre fica, né? Vou para a academia, não vou? Faço caminho, não caminho? E o seu José da Silva, a mesma coisa. E ele, sentado, ele resolveu que ele ia e abaixou, dobrou o dorso para poder amarrar o tênis, quando, de repente, dentro do quarto, um grande estampido. O espelho próximo a ele é atingido por uma bala perdida. Milagre ou sorte? Porque exatamente na hora em que ele abaixa a cabeça para amarrar o tênis, a bala entra pela janela e estoura o espelho. Sorte do seu José ou foi um milagre? Dona Maria da Glória, morando em São Paulo, num pequeno edifício, ainda estava assim muito sentida, muito abalada sentimentalmente com a perda do marido que ainda não havia completado 1 ano. Uma noite, uma madrugada, bem dizer, Dona Maria da Glória acorda ouvindo clara e nitidamente a voz do marido dizendo: Maria, Maria, acorda, vai ver o Júnior. E ela desperta. Mesmo desperta, ainda ouvia claramente a voz do marido. Maria, Maria, vai ver o Júnior. E ela levanta no impulso e chega no quarto do filho de 7 anos de idade e encontra o pequeno sentado na janela, no estado sonambúlico. Abraça-o e o retira da janela. O que passou com a Dona Maria da Glória? Foi um milagre ou foi uma alucinação a nível psicótico? O que passou com esses 2 casos? A gente vê que existe uma divisão entre aqueles que diriam foi um milagre, outros que diriam não, porque milagre não existe. E também haveriam outros que iriam dizer I don't care, não quero saber, não me interessa saber. E aí, deixa eu ver se eu consigo aqui fazer alguma coisa, né? Tchum, 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 tchum. Consegui. Isso é um milagre. Eu mexer aqui é um milagre, tá? Aí vem a nossa pergunta. Os milagres existem? Levanta a mão quem acha que milagre existe. Levanta a mão os que não acham, que acham que milagre não existe. Aqueles que não levantarem é que o do I don't care, não é isso? Não quero saber. Então, tá certo. Mas, para que nós possamos entender um pouco sobre isso, nós temos que fazer a tradicional pergunta:
O que é milagre? O que é milagre? Encontramos no dicionário que diz que milagre, origem da palavra milagre do latim miraculus, que é um evento sobrenatural, inexplicável, que causa estranheza e admiração. Sim, neste caso, nós vamos entender que tudo que não tem uma explicação, chamaríamos de milagre. Está correto? É esta a visão? Dentro da visão teológica, a teologia nos diz que milagre é uma derrogação das leis da natureza. Eu encostei alguma coisa? Não. É derrogação das leis da natureza por meio das quais Deus manifesta seu poder. Essa é uma colocação que está no livro Gênesis, no capítulo 13, Caracteres do Milagre. Bem, aqui, nesta visão teológica que a igreja nos trouxe, nos trouxe já há bastante tempo, nós temos que Deus, Ele mesmo muda, Ele derroga as suas próprias leis para se fazer presente nessas manifestações. Interessante que não faz muito tempo em que tudo que fosse contra a ideia teológica, ou todo aquele que assimilasse um fenômeno às leis naturais, era tido como herege, era descomungado. Todos aqueles que fossem contra a ideia trazida pela igreja na sua teoria teológica, era tido como um herege, era descomungado e, muitas vezes, até levado à morte nas fogueiras. Então, o milagre era tido como Deus alterando as suas leis para se mostrar, para se fazer presente. Bem, mas nós vamos vendo que aceitar esta ideia seria aceitar que Deus é mutável, que Deus faz alterações nas suas leis. E a doutrina espírita nos fala, no livro dos Espíritos, na pergunta 615, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, é eterna a lei de Deus? E ele responde, eterna e imutável, como o próprio Deus. Ou seja, Deus não é como nós, que levantamos pela manhã, um dia estamos melhor de humor, outro dia estamos pior de humor, um dia a gente está mais animadinho, outro dia a gente está mais triste. Não. Não. Deus é imutável. E as suas leis como Ele, conforme nos traz o Espírito da Verdade. E aí nós vamos conhecendo que as leis de Deus, que é a lei divina ou lei natural, ela abrange a lei física, as leis físicas e as leis morais. Então, a lei de Deus, dividida em duas partes, leis físicas, as leis físicas e as leis morais. As leis físicas regendo o mundo natural da matéria. E as leis morais
as leis das relações do homem com Deus e com o seu próximo. Não conhecendo estas leis, é que nós vamos levar, que leva o homem a achar que um fenômeno é um milagre. Por não conhecer como estas leis se processam, por não conhecer na sua profundidade o que ela nos traz, o que ela pode fazer, o que ela contém, tudo que é fenômeno, nós achamos que é milagroso, que é algo inexistente. Exemplo, o eclipse. Agora, todos nós sabemos o que é o eclipse, o que é e como se processa um eclipse. Mas foi sempre assim? Não. Houve época que o eclipse era tido como um fenômeno milagroso, porque não sabia como se ocorria. Então, era tido como um milagre. Era Deus alternando as suas leis. Se o eclipse acontecesse de dia, era porque Deus estava furioso e tirava de nós a luz do dia. Se acontecesse à noite, tirava o brilho da lua. Hoje nós sabemos que não é isso. Por quê? Porque já passamos a entender, a conhecer as leis físicas. Falar de um avião, de um objeto voando no espaço, há tempos, bem tempos atrás, seria alguma coisa absurda, totalmente absurda. Vindo para cá, eu estava lembrando de uma coisa comigo mesmo. Estou aqui nos Estados Uns tem 24 anos. Eu tinha mais ou menos uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos que eu estava aqui, e fui visitar uns amigos. E esse amigo, ele trabalhava na área de informática, mas na informática daquela época, né, que os computadores tinham aquele cano grandão atrás, aquela telinha desse tamanho, né? E ele chega a comentar comigo, nesta época, ele falando comigo de computador, que eu nunca fui muito afeita a essa questão, só sei mesmo o beabá, e ele dizia assim, olha, Jara, vai chegar um dia que os computadores vão estar dentro dos carros, vão estar na mão da gente. Quando ele me falou isso, olha, gente, não tem muito tempo, né? Tanto assim. Quando ele me falou isso, porque naquela época ainda nem o celular tinha, para ser franco, eram os beeper. Quem lembra dos beeper? Né? Eram os beeper. Quando ele me falou isso, eu falei, na minha cabeça, claro que eu não falei com ele, que absurdo. Que absurdo. Se isso acontece, é um milagre. Com sinceridade, eu pensei dentro desses termos. E olha hoje. A gente tem hoje computador em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Nós temos o computador. E não faz tanto tempo assim. Então, a gente vê que dentro da ciência, com o avanço da ciência, que a cada dia vai se aprofundando mais dentro das leis físicas, vai trazendo, vai entendendo como processar, como usar isso em benefício nosso, do progresso, nós vamos entendendo que os tais fenômenos, os tais milagres, dentro da área física, eles deixam de existir. Porque, ao se tornar conhecido, deixou
de ser milagre, deixou de ser um fenômeno, né? E a doutrina espírita, o advento da doutrina espírita, por sua vez, vem nos revelar esta parte de forma simples e bem clara sobre os fenômenos de ordem psíquica, de ordem espirituais, que nós ainda intitulamos como milagres. O caso da Dona Maria da Glória está enquadrado na lei física ou está enquadrado na lei espiritual? Na realidade, está enquadrada nas duas. Aonde está dentro, comumente, na parte física, como também na parte espiritual. E a doutrina espírita, ela vem nos mostrar esta parte como ocorre estes fenômenos que nós intitulamos como milagres. Ela vem nos mostrar, dentro das leis naturais, das leis de Deus, as possibilidades de ocorrência e como ocorrem esses fenômenos. Então, vão por aí jogando por terra a palavra, a denominação milagres. Bom, mas aí vem a pergunta: como assim? Não existe milagre? E os milagres realizados por Jesus? Aconteceram ou não aconteceram? Foram milagres ou não foram milagres? Vamos para o enquete novamente. Quem acha que foi milagre, levanta a mão. Quem acha que não foi milagre, e os outros é o Adão quer. Continua o pessoal do Adão quer. Ok. Ótimo. Bem, mas para que nós possamos entrar dentro desta área, se existe ou se não existe o milagre, e os milagres de Jesus, se foram ou não milagres, nós temos que entrarmos numa outra parte. Retornando, levando a nossa mente, o nosso estudo para a antiga Grécia, quando um filósofo, Tales, ele já falava que existia uma substância no universo que era uma substância elementar, primitiva, que envolvia a tudo, que em tudo estava esta substância e essa substância estava em tudo. Ele dava o nome dessa substância, naquela época, de axé. Não é o axé da Bahia, não, viu, gente? Não confunda. O pessoal aqui sei que tem muito baiano, de repente vai dizer, o axé. Não, é axé. Tá? E várias escolas filosóficas também traziam esta ideia, uma ideia de uma matéria primitiva que preenchia o espaço. Só que eles não tinham uma conscientização, uns dados mais aprofundados para poder explicar o que era isso, o que era esta matéria, como ela se formava, de onde vinha, porque existia. A doutrina espírita vem nos esclarecer isto hoje, quando ela nos fala do fluido cósmico universal. No capítulo 10 da Gênese, a quem eu convido a vocês que vão, estude, veja, busque, pesquisem, para saber um pouco mais, para poder melhor entender. Então, a doutrina espírita hoje nos traz isso como o fluido cósmico universal.
como um princípio elementar do universo que assume dois estados distintos. Este fluido, ele está no estado de materialização e de ponderabilidade, que pertence os do mundo visíveis. Então, tudo que nós vemos contém este fluido cósmico universal, que Emmanuel chama como o hálito do Criador. São da alçada da ciência propriamente dita. Então, esta área, a área dos palpáveis, do visível, é onde a ciência trabalha. Apesar que hoje a ciência também já está olhando, começa a pesquisar, começa a trabalhar a área também do invisível. E este mesmo fluido, ele tem a parte de eterização ou impondabilidade, que pertence ao mundo do invisível. Espirituais ou psíquicos se ligam de modo especial à existência do espírito. Então, esse fluido cósmico, ele está na matéria, no visível e no invisível. Vou chover no molhado agora, tá? Porque sei que todo mundo estuda aqui no centro, que é a FSS, e estuda muito. Nós sabemos que somos formados por 3 corpos, correto? Todo mundo já estudou isso? Muito bem. Espírito, perispírito e corpo físico. Então, essa é a nossa composição. Hoje estamos nesta composição. Ao desencarnarmos, perdemos o corpo físico e continuamos com o perispírito e o espírito. E aí nós vemos que este fluido, na parte, como comentamos anteriormente, na parte espiritual da eterialização, da imponderabilidade, está contido no perispírito. Por quê? O perispírito, ele é formado pelo o fluido cósmico de cada planeta. Então, se amanhã, depois, daqui a 1000 anos, encarnarmos em Vênus, em Plutão, outros planetas, o nosso perispírito terá a composição referente àquele planeta. Mais denso, menos denso. O corpo físico também da mesma forma. As nossas células, creio que se tiver médicos aqui podem me ajudar nesta área, nós sabemos que as nossas células, elas não são juntinhas como nós vemos. Elas são separadas. E entre elas há o fluido cósmico, há o fluido que as fazem ligar. Com a desencarnação, ao separar perispírito do corpo, ele decompõe devido à falta deste fluido. Então, ele vai se decompor. Então, este fluido é o que faz a composição do corpo e que está no perispírito também. Então, isso só para que a gente possa entender um pouco. O perispírito, ou o corpo fluídico do espírito, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. A inteligência está onde? No corpo físico? Não. Quem pensa é quem? É o espírito. Não é a matéria. Mas o espírito transmite o seu pensamento através do perispírito para o corpo. Então, todos os nossos sentimentos,
todas as nossas vibrações, ela está contida no espírito e que transmite isso para o corpo. O nosso perispírito, estou chovendo no molhado, que eu sei que todo mundo sabe disso. O nosso perispírito é como se fosse uma forma de bolo. As donas de casas aqui sabem disso. Uma forma de bolo. Uma forma de bolo da qual a massa é o corpo físico. Então, hoje, se eu danifico de alguma forma o meu perispírito, de alguma forma, numa próxima reencarnação, o meu corpo vai ter. O que eu falo em corpo é em todos os sentidos, não estou falando só de matéria física, tá? Ele vai ter um defeito, vamos colocar assim, desculpe da expressão, da pobreza de vocabulário, mas ele vai ter ali um defeito. Ele vai ter ali, como da mesma forma como nós colocamos uma massa de bolo numa forma que está com defeito, ao desenformarmos o bolo, ele tem ali um defeito. Né? Então, muitas vezes, a gente vê no caso, a gente vê e a gente fica aterrorizado quando a gente fica sabendo uma criança, um bebê, nasceu com um problema no fígado. O fígado não funciona, precisa de um transplante, precisa disso. A gente fica, nossa, mas coitado, uma criança, como isso aconteceu? Então, nós vemos, a doutrina espírita nos traz essa explicação, tá? As questões de um passado. Então, se eu danifiquei a minha energia naquela área, vamos supor que hoje eu bebo todos os mé possíveis e impossíveis. Todos. Danifiquei o meu órgão pelos meus excessos. Eu estou falando da bebida, mas isso se aplica à comida. Isso se aplica a todos os exageros. Todos os exageros. Nós temos um estômago que ele, vamos dizer, está com capacidade para digerir 100 gramas, vamos dizer assim, de alimento. Mas aquela comida, aquela feijoada, estava assim, de comer de joelho. E eu como 300 gramas. Então, a energia que o meu estômago gasta para isso, para digerir, eu estou gastando a mais do que poderia. Nós, ao reencarnarmos, trazemos conosco uma quantidade exata de energia para aquela quantidade de tempo que estamos vivos, que vamos viver. Para a nossa missão, 50 anos, 60 anos, 70 anos. Tal qual, lembra do botijão de gás no Brasil? Que tem aquela quantidade exata, né? Então, vamos supor que a gente pega aquele botijão, coloca no fogão e deixa a água fervendo, esquece dela. Então, aquele botijão ele era para durar 30 dias. Mas eu esqueço o forno ligado, eu esqueço a água fervendo, e a quantidade de gás ali só me chega para 15 dias. E assim somos nós. Ao reencarnarmos, no nosso planejamento, nós temos uma quantidade de energia que será gasta no período que nós vamos estar aqui. Mas os nossos excessos, não só físicos também, mas mentais, os desequilíbrios nossos, que nos deixamos levar, vamos gastando essa energia. O espírito Luiz Sérgio, no livro Mãos Estendidas, é um livro para jovem, ele fala de suicídios para jovens. Ele fala que dificilmente uma pessoa desencarna como completista. Como completista. Que muitas vezes, involuntariamente, devido a essas
esses nossos desregramentos, nós antecipamos, nós acabamos com as nossas energias antes do tempo. Agora, veja bem, não é para ficar na cama o dia todo, não, viu, gente? Não vou fazer nada porque não posso gastar energia. Não é por aí. Porque não adianta também ficar na cama o dia todo e a cabeça aqui está, ó, né? Pensando na vida do vizinho, pensando nisso e por aí afora. Tá? Bom, mas então sabemos que o perispírito ele tem essa composição, o corpo físico, que é o fluido cósmico universal. Falamos de tudo, que tudo faz parte, voltamos aqui. Falamos que tudo faz parte desta lei, da lei de Deus, da lei natural, da lei divina. Falamos da lei física, do mundo material, e falamos das leis morais, que fazem a relação do homem com Deus e com o seu próximo. Jesus, quando aqui esteve, ele fez 38 milagres, vamos dizer assim. 30 foram de curas. Jesus fez os fenômenos com a natureza, a multiplicação dos pães, a tempestade animada, o andar sobre as águas, segunda multiplicação de pães, a dessecação da figueira, pesca surpreendente, transformações da água do vinho, escuridão no céu. Tudo isso foram feitos de Jesus, da qual foram intituladas como milagres. E chamávamos de milagres, e chamamos ainda de milagres, por não conhecer o porquê, como estes feitos aconteceram. Aí muitos vão dizer assim, mas aconteceram porque era Jesus. Ok? Porém, esquecemos de que Jesus disse: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Então, a vinda de Jesus, todos os fenômenos, todos os feitos de Jesus, esses 38 feitos de Jesus, nenhum deles foi contra ou quebrou as leis de Deus. A lei natural ou a lei física? Nenhum deles. Porque ele deixou bem claro, eu não vim destruir a lei. E quando ele falava sobre eu não vim destruir a lei, era a lei de Moisés e a lei de Deus. Ele não poderia ir contra isso. Então, ele nos fala, os efeitos que foram produzidos por Jesus, através das suas manifestações, simplesmente foram a manipulação destes fluidos, da qual ele tinha a possibilidade de fazer. Ele tinha como fazer, porque esses fluidos são manipuláveis. Quando falamos do pensamento, quando falamos das nossas ações, quando agimos, nós estamos manipulando esses fluidos sem saber. E Jesus, dentro da sua capacidade divina máxima, então, mais ainda, ele tinha essa possibilidade de manipular esses fluidos e, assim, produzir os feitos produzidos. Porém, ele não produziu isso à toa. Ele produziu em cooperação com aqueles que estavam recebendo estes fenômenos, que estavam recebendo esse caso. Ele não simplesmente chegou perto de um, de outro, e, sem uma permissão,
ou fez alguma coisa. Porque lembram, todos os feitos de Jesus, com exceção da mulher com fluxo sanguíneo, ele chegava e perguntava: o que queres que eu te faça? Em todos eles. Ele chega e pergunta: o que queres que eu te faça? E aquele que assim ouvia, o falava e ele o produzia. Porém, através desse processo psíquico, da transformação, da manipulação destes fluidos, ele precisava usar o que a pessoa tinha para dar. Por isso que ele perguntava. Ele usava o poder da vontade, ele usava a fé e usava o mérito. Lembram que ele colocava, após a cura, ele sempre dizia: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele usava algo. Na multiplicação dos pães, quando os discípulos chegam para ele com uma multidão de milhões de pessoas, os discípulos chegam para ele e falam: Senhor, a multidão tem fome. Precisamos alimentá-la. E o que Jesus pergunta? Alguém lembra? Jesus pergunta: o que tens para dar? Porque ele trabalha em cima daquilo que temos para dar. E os discípulos falam: temos 7 pães e 7 peixes. Diante de uma multidão faminta, Jesus pergunta: o que tens para dar? Ele diz: eu tenho para dar 7 peixes e 7 pães. E em cima desses 7 peixes e desses 7 pães, ele manipula os fluidos e multiplica, que alimentou toda a multidão. Ainda sobrou, conforme nos relata o Evangelho. Então, do pouco que nós temos a dar a Jesus, que são muito pouco que nós temos, devido ainda da nossa inferioridade. Mas se o damos com boa vontade, se oferecemos com boa vontade, ele multiplica. Ele multiplica. Mas precisa ter uma coisa básica. A minha tela aqui está andando. Oh, my God. Efeitos miraculosos. Mas tem uma coisa. Precisa de um fator fundamental. E qual é o fator? A vontade. A vontade. Nada na vida fazemos sem a vontade, pois ela é a base de tudo. A vontade, o querer, o poder do querer é a base de tudo. Se queremos, fazemos, podemos. E dentro desta base do querer, foi que os cegos, os coxos, os aleijados foram curados por Jesus. Mas Jesus precisava de uma base. E a base do querer desses que foram curados por ele estava a fé. A fé. A certeza daquele que estava à sua frente, a certeza que aquele homem, aquele Messias, poderia fazer e fez. Quantos de nós acreditamos, mas não somos convictos? Quantos de nós temos a nossa fé ainda abalada, sem uma base? Quantos de nós
frequentamos a casa espírita 7 dias na semana, estudamos toda a coleção kardeciana, estamos direto e reto nas reuniões mediúnicas, estamos para tudo quanto é lado, mas ainda temos frágil a nossa fé, não temos convicção. Tal qual no livro Otília, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que conta a história de Otília, que era uma trabalhadora junto de Divaldo Pereira Franco. Todos conhecem Divaldo. Otília trabalhou mais de 25 anos ao lado de Divaldo Pereira Franco. Médium, constante trabalhadora do centro espírita, e desencarna. Desencarna e fica 8 anos presa no túmulo. Aí já se puxa vida, porque quando a gente pensa assim, o pessoal já pensa, não, já está direto lá assim, ó, com Deus, ligadinho, ligadinho, né? Mas não, ela fica 8 anos presa no túmulo. E ela, neste livro, ela relata o caso dela. O livro chama Otília. Por que ela ficou 8 anos presa? E a mentora dela ao lado do túmulo, chamando-a. E ela não despertava. Por quê? Porque ela acreditava no plano espiritual. Ela acreditava. Era médium. Só que ela não tinha convicção. E há uma diferença em acreditar e ser convicto. Há uma diferença. E aí nós temos esse exemplo que a mim chamou muito a atenção, esse exemplo da Otília. E Jesus usava todos os envolvidos na sua doação para doar alguma coisa, para fazer alguma coisa. A mesma coisa, gente, é no passe. A mesma coisa quando nós entramos aqui nesta casa. A gente entra aqui na casa muitas vezes achando que está entrando. Eu acho que no cinema a gente faz mais silêncio do que aqui. A gente tem mais concentração, talvez, quando entra na sala do cinema, do que muitas vezes no centro espírita. Quando a gente entra no cinema, você fala baixinho para não incomodar o que está do lado. Você põe o telefone no silêncio para não incomodar. E muitas vezes dentro da casa espírita, as pessoas falam da batatinha do McDonald's que não estava legal. Começa a comentar sobre o schedule do próximo dia, o que vai fazer. E totalmente desligado do que a espiritualidade preparou aqui para cada um de nós. É como se Jesus estivesse ali na porta e perguntasse a cada um: o que viestes buscar? Já se perguntaram, vocês, cada um que aqui estão, o que vocês vieram hoje aqui buscar? Eu sei que é pagar um pouco dos pecados ao ver a minha palestra, mas tudo bem. Pensa, o que vieram buscar? Estão integrados para poder e preparados, estão se preparando para receber o que vieram buscar? Muitas vezes não. Quando vamos para o passe, nós vamos para o passe esperando receber tudo. Mas o que nós doamos neste momento? Porque lembra, Jesus usou e ele perguntava: o que queres que eu faça? O que tens para dar?
e sentamos na cadeira do passe para receber o passe como se fosse assim, ó, você que está aqui na minha frente dando passe, que se vire. Eu vou pensar no meu schedule. Será que nós estamos comungando esses nossos fluidos junto com aquele companheiro que está ali na nossa frente, doando um pouco de si, sendo o médio transmissor daquilo que viemos buscar, e estamos prontos para recebê-los? Queremos milagres, mas não nos preparamos para recebê-los. Não preparamos para recebê-los. A mulher com o fluido de sangue. Jesus não precisou perguntar a ela o que ela queria que ele fizesse. No meio da multidão, envolvido pelaquela multidão, ele diz para Pedro: Pedro, alguém me tocou. E ele diz: claro, Senhor. No meio dessa multidão, como não te tocar? Ele falou: não. Alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. A fé da mulher era tão grande que no tocar a beirada da túnica de Jesus, ela já conseguiu a movimentação daqueles fluidos e ficar curada. A fé, o querer, e há também um terceiro fator, que é o mérito. Mérito. E mérito a gente não encontra assim, ó, tropecei no mérito, vou levar para mim. Ó, achei um mérito ali, vou levar para mim. Não. Mérito é conquista, é trabalho. Todos nós que estamos aqui encarnados não estamos de férias. Nós não estamos aqui tirando um tempinho na Terra, não. Nós estamos aqui buscando algo. E essa busca é o nosso crescimento. É conseguirmos algo. E para isso precisamos, para ter este mérito, precisamos trabalhar para isso. Trabalhar para isso. Somos devedores. Todos nós somos devedores. Apesar dessa ser a nossa melhor reencarnação, somos devedores. E para conseguirmos os estágios maior que tanto almejamos espiritualmente, precisamos trabalhar, precisamos buscar ter méritos para isso. A doutrina espírita, assim, vai nos mostrando que Jesus, quando veio e fez todos esses feitos, ele não fez isso para promoção própria. Ele não fez isso como uma questão de marketing. Não. Ele fez isso para mostrar a bondade de Deus, Deus como Pai, para mostrar a lei do amor, a lei da caridade e a lei de justiça. Assim, a doutrina espírita também, com os fenômenos iniciais das mesas girantes, das irmãs Fox, todos os feitos, os fenômenos iniciais da doutrina espírita, eram para mostrar a sobrevivência do espírito. Mostrar que a vida não para numa lápida fria de um cemitério qualquer. Ela continua. O que somos hoje, vamos ser depois, quando desencarnarmos. Não vamos criar asa só porque passamos pelo túmulo. Conta Divaldo, né? Que uma pessoa perguntou para ele: eu queria saber, meu irmão era um alcoólatra, meu irmão tinha tantos problemas. Eu queria saber, ele desencarnou, eu queria saber como ele está. Alcoólatra. Alcoólatra.
Continua. Não é porque passamos para o outro lado que vão virar Santa Jara, Santa Margarida, Santa... Não. A doutrina espírita vem nos mostrar o que nós queremos, como queremos estar no plano espiritual. Então, comecemos agora a trabalhar isto. É da mesma forma, quando a gente vai viajar, a gente estuda qual é a temperatura do local, como é que é o hábito do local, não é mesmo? E nos preparamos para lá. Ninguém vai para o Polo Norte e leva biquíni e camiseta. Ninguém. Todo mundo prepara a vestimenta correta para o local. E nós estamos aqui, próximos a viajar a qualquer hora, pode ser chamado o nosso voo, de volta. E o que nós temos na mala até agora? Já pensaram nisso? O que nós temos na nossa mala? Hoje nós não necessitamos mais dos fenômenos que nos trouxeram a doutrina espírita no início. Apesar que ainda tem muita gente que é São Tomé, que ainda querem colocar o dedo na ferida de Jesus para saber se é verdade ou não. Muitas pessoas doidas, loucas para ver espíritos. Mas a hora que os veem, ficam assustadas. Existe ainda essa questão dos São Tomé, mas, na busca do milagre, queremos fazer milagre, queremos ter um milagre na vida. E esquecemos o que Jesus nos disse: vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Mas nós não acreditamos. Nós não estamos convictos ainda disso. Recapitulando um pouco mais, nada é sobrenatural. Porque sobrenatural diria: estamos acima das leis de Deus. E nada é acima das leis de Deus. Nada quebra as leis de Deus. Tudo é natural. Se temos um fenômeno que não entendemos, que não conseguimos entender porque não entendemos as leis que o regem. Porque ainda não entendemos, mas não existe o sobrenatural. Tudo é natural. Tudo é normal. Muitas vezes não explicado ainda dentro do nosso nível, da nossa categoria. Mas um dia chegaremos lá. Viemos em busca de um milagre, sempre. Só que esquecendo que somos protagonistas de um grande milagre. Todo mundo aqui, quem tem aqui vídeos de vocês no passado, álbuns de foto, todo mundo tem? Quando a gente vê aqueles álbuns de foto, aqueles vídeos, né? Muitas vezes a gente fica até triste, né? Nossa Senhora, como que eu era, né? Eu estava gorda, eu estava magra, olha o meu cabelo, que coisa horrorosa, aquelas coisas. Mas, toda vez que vemos um vídeo nosso, ou uma foto, um álbum de foto de um passado, sempre nos traz boas recordações, sempre nos traz coisa boa, sempre nos arranca um sorriso nos lábios, não é isso? E agora, eu vou passar para vocês um vídeo, porque eu trouxe um vídeo de vocês. Peguei pesado? Eu trouxe um vídeo de vocês. E o vídeo que eu trouxe de vocês, eu quero que vocês se identifiquem neste vídeo. Preste atenção. Preste atenção e se identifique. Cada um de vocês se identifique neste vídeo. Entre nesse vídeo, porque é vocês que estão lá.
Esse foi você. Esse fui eu. Esse fomos nós. E o milagre da vida. Um dia nos perguntaram no plano espiritual: o que queres que eu faça para ti? E nós falamos: reencarnar. E aqui estamos. O maior milagre que somos protagonista é o milagre da vida. E devemos agradecer por este milagre todos os dias. Muita paz.